do quebra-quebra. Durante o Tá Na Hora de ontem, apresentado pelo Fernando Ripoli, a equipe da Rede Massa estava lá quando flagrou essa situação. Nós vamos para o terceiro dia de confusão no abrigo aqui em Maringá. Abrigo onde ficam menores que foram retirados dos lares por diversos motivos, conflito familiar, às vezes agressão, violência, né? Ou maus tratos. Nós temos diversos pontos aí. Mas, enfim, começou uma onda de crianças fugirem, voltam, fazem denúncia, fogem de novo e agora a situação registrada foi essa. Nós temos crianças de 7, 8, 9, 10 anos e entre as imagens, a maior tem 12, só para você ter uma ideia. Me dá a imagem, se tiver separado, da criança com a faca. Segura a imagem. Depois você segura essa imagem para mim. A imagem que você vê pode ser até forte, inicialmente. Mas ela é dura, mas ela é a realidade. Uma menininha com shortinho rosa, uma mão manchada de sangue e também uma faca de cozinha. O que essa menina estava fazendo com esta faca, hein, Brasil? Hein, você que me acompanha no Paraná, em diversas regiões do nosso estado, você que me acompanha por todo o país através do YouTube. Dentro de 1 minuto, eu vou trazer a reportagem completa da noite. O Vitor Hugo acompanhou, a Aline Ribeiro também. Momentos de tensão, tá? Ainda hoje, toda a repercussão desse caso. Imagina você, profissional de imprensa, tendo que cobrir uma história em que o abrigo está sendo apedrejado, crianças subindo em marquise, crianças com faca nas mãos. Imagina o desespero do coração, crianças de 8, 10, 11, 12 anos. Imagens no telão. Boa, pode deixar assim. Tela cheia para quem está em casa. Uma cena que dói o coração da gente. Porque a gente está vendo crianças. Crianças que poderiam estar brincando, assistindo desenho. Só que essas crianças, elas vêm carregando já, ao longo da pequena vida que tem, 7, 8, 10 anos, né? Pequeno tempo de vida. 10 anos é nada, né, gente? E essas crianças foram retiradas das casas, do convívio com o pai e da mãe, por violência, agressão, ou porque os pais são usuários de drogas, conflito familiar. E, através da determinação da justiça, foram para um abrigo. E tem 3 dias que esse abrigo vem sendo notícia, mas notícia negativa aqui em Maringá. Crianças fugindo, funcionários com as mãos atadas e agora o abrigo todo destruído. A pergunta é, será que as crianças têm capacidade de bolar tudo isso sozinho? Será que não está tendo nenhuma influência externa ou até mesmo interna? Alguém está compactuando de forma escondida com quebra-quebra, com o descaso, com o que está acontecendo? Nós temos uma reportagem da noite que vai te contar porque essas imagens foram feitas nas últimas horas e a situação está bem difícil. Roda. Qualquer coisa física que a gente fizer uma criança dessa vai ficar a marca. Aí, sim, mas para falar que a gente está torturando uma criança dessa... Sim, você precisa conseguir uma autorização judicial. Prédio público danificado, rua interditada, população com medo. Tudo isso por conta de uma situação envolvendo crianças. A maior tem 12 anos. Meninas e meninos com pedras na mão. Uma das crianças carregava uma faca. Olha o tamanho da faca que está na mão daquela criança, olha o perigo. Outra criança estava com 2 facas e precisou ser contida pela guarda municipal para a segurança dela e dos outros. Até a primeira-dama tentou intervir. Tudo foi registrado ao vivo pela nossa equipe durante o programa Tá Na Hora. Olha só quantas crianças, elas são... a idade ali, eu consigo dizer, acho que de 6 a 7, 8 anos no máximo. São pedras enormes ali, inclusive acho que a gente até tá com receio aqui, tá se afastando um pouquinho, porque de pegar algo na gente. A guarda tá logo aqui atrás da gente também. E ninguém pode fazer nada. Os vizinhos todos abismados, chocados e chateados com toda essa situação. Muita gente falando dessa questão da insegurança aqui no local. Deixa eu ver se alguém pode... O senhor pode me dizer... Alguém pode...
Esse aqui? Olá, tudo bem? A gente está ao vivo no Tá Na Hora. A gente queria entender, guarda, por que não pode intervir numa situação dessa? Boa noite. Então, a gente não pode intervir porque, como é adolescente, criança, né, tem que ter uma ordem judicial pelo juiz, né, ou a determinação aí de superiores aí, né, para poder intervir. Os moradores todos saíram das casas, estão com medo. Inclusive, as equipes de reportagem aqui no local, estamos eu e mais alguns colegas, todo mundo com medo, porque as crianças viraram aqui as pedras pro nosso lado. Enfim, uma situação, como eu já disse, nunca vi nada parecido. E a gente tá vendo essa cena lamentável, crianças, né, que deveriam ser acolhidas, deveriam estar em famílias, deveriam estar na escola, agora deveriam estar, né, tendo seu momento de lazer. Não, estão depredando um prédio. Um cenário de caos que levou as autoridades municipais até o abrigo. Além da primeira-dama, o secretário de Segurança Pública da cidade acompanhou de perto os momentos de tensão. É difícil, e aí agora as próximas etapas é tentar entender o que efetivamente aconteceu para que a solução possa ser buscada da maneira mais eficaz possível, né? Algumas crianças se feriram com os cacos de vidro das janelas quebradas. Socorristas tentaram conversar para acalmar os ânimos. Depois de mais de 1 hora, as crianças atenderam aos apelos e foram colocadas nesse ônibus e levadas até um local seguro. Eles não vão ter condições de ficar aqui, porque aqui praticamente ficou sem condições de abrigar as crianças em razão de toda a consequência que essa destruição causou. O local é alvo de denúncias. Nos últimos dias, registrou pelo menos 3 fugas. Na tarde de terça-feira, equipes circularam pela região em busca dos menores que fugiram, pouco antes do caos começar. Prometi, agora a gente vai dar sequência nessa história. Eu tenho imagens que foram feitas agora cedo, você vai ver no tela dividida. Do lado esquerdo, caos, depredação e do lado direito, as imagens de como o local ficou. Pessoal, vamos lá para alguns pontos importantes. O mal dificilmente é convencido pelo bem, mas o bem muitas vezes é convencido pelo mal. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Nem todas as crianças que estão ali são crianças com temperamento mais difícil. Tem umas que são mais, outras são menos. Mas quando começa uma situação dessa, os que têm um temperamento mais difícil acabam, né, se tornando exemplo para os que são do bem, e eles repetem, às vezes, esse ato de depredar, de subir em marquise, como a gente vai vendo. Então, alguém começou isso. É o efeito manada. Um começa e os outros vão repetindo, muitas vezes até pela inocência da criança. O mais malandro começa e o mais inocente acaba entrando nessa história. Não que todos ali tenham um temperamento mais difícil, mas uma grande parte sim. São crianças que já vêm de uma situação difícil dentro das casas, viram agressões, às vezes o pai agredindo a mãe, às vezes a mãe agredindo o filho, usuário de droga, criança passando fome. Nós temos diversos pontos aí onde a justiça entrou e determinou afastamento do lar. E essas crianças são levadas para um abrigo. A gente não pode também esquecer da realidade. Estamos falando de crianças. E os profissionais ficam com as mãos amarradas. Por trás de uma cena dessa, nós temos do outro lado também profissionais do abrigo, que têm filhos, que têm famílias, mas que vivem uma situação difícil. São crianças, não todas, mas tem algumas crianças que não seguem regras, que são violentas, que são agressivas. Ontem mesmo, no momento em que o Claudemar César produzia a reportagem de ontem, porque são 3 dias já dessa história, Claudemar diz: Peru, que eu vi lá criança agressiva, violenta, xingando a equipe da televisão, não só da massa, mas também outros profissionais, sendo xingados o tempo todo por crianças mais agressivas. Claudemar está aí comigo?
Claudemar César, ele pode contar um pouco mais do que ele viu lá ontem. E no programa de ontem eu disse sobre isso. Sobre essas crianças que dão mais trabalho, que não cumprem regras e os funcionários não podem fazer nada. Se relar numa criança dessa, apareceu hematoma, né, vem ali o conselho tutelar, vem a denúncia, eles podem responder, até mesmo perder o cargo. Às vezes, for tentar segurar para evitar uma agressão, uma violência, isso acontece também lá dentro. É claro que não dá para falar que todos os profissionais são os melhores do mundo. Você pode ter no meio um outro que tem um temperamento também mais difícil, que tem um conflito. Cadê o Claudemar César? Eu quero que ele conte essa experiência que ele viu, ele presenciou algumas crianças mais tranquilas, mas outras mais agitadas, agindo com violência verbal e até mesmo com intenção de violência física. Claudemar César, bom dia para você. Quero que você conte a sua experiência dentro do abrigo, que é para a gente ser o mais coerente possível. Entender o lado das crianças, mas entender também o lado de profissionais que ficam com as mãos atadas nessa situação, Claudemar. Bom dia para você. Bom dia, Piruca, bom dia a todos. A gente está acompanhando esse caso, né, desde a última segunda-feira, porque tudo teve início na madrugada de segunda-feira com aquela primeira fuga e, consequentemente, outras foram surgindo nos últimos dias, culminando, Piruca, com esse fato gravíssimo ontem à noite, né? E, de fato, como eu comentava com você, na terça-feira, na segunda-feira, né, quando a gente estava preparando a reportagem, nós percebemos, de fato, né, não são todos, obviamente, como você já disse, mas algumas crianças agredindo verbalmente ali o pessoal da imprensa, né, falando palavras de baixo calão, que, claro, a gente não ousa dizer aqui, mas enfim, uma situação que nos deixa ainda mais entristecidos, né, Piruca? Porque a gente entende toda essa questão, como você já disse, são crianças que estão numa situação difícil, né, já passaram por um trauma familiar, a gente acredita, então não é nada fácil, né? Mas, de fato, alguns, né, não todos, mas alguns a gente percebe sim que tem essa, digamos assim, são um pouco mais agressivas, né? Não sei se essas crianças acabam influenciando aquelas outras que são mais quietinhas, mais comportadas, né? Porque o que a gente viu ontem foi que mais ou menos um geral, né, das crianças ali praticando aquela quebradeira que foi registrado ontem. Então, talvez por influência dessas pessoas, ou dessas crianças um pouco mais agressivas, talvez as outras influenciadas também acabem, portanto, participando, né, dessa depredação, como foi ontem aí no prédio do abrigo aqui em Maringá, né, Peru? Exatamente, exatamente. Só abre a imagem do prefeito de Maringá para mim, tá? Deixa eu ver lá a imagem dele. Ele está no evento, tá? Então tem um evento acontecendo da educação aqui em Maringá. Assim que o prefeito de Maringá ele terminar de falar, tá? Ele vai conversar com a imprensa e nós vamos questioná-lo justamente sobre a situação do abrigo. O abrigo vem dando problema em Maringá há muito tempo. Pode dividir imagem do prefeito ao vivo e também do abrigo, fazendo favor, produção. O abrigo de Maringá vem dando trabalho há muito tempo. Há muito tempo. A gente sabe disso. Agora, eu, Bruno Piruca, tenho anos e anos de jornalismo. Eu não sei se essas crianças tiveram essa ideia sozinhas. Eu não sei se essas crianças, elas teriam, né, a capacidade de montar todo um plano como este, de fuga, volta, de depredação. Não sei se as crianças teriam sozinha a capacidade intelectual de planejar tudo isso. A suspeita nesse momento é que alguém estaria orientando e incentivando as crianças para uma situação mais caótica como essa que nós vimos ontem. Foram retiradas de lá, levadas para um outro espaço pela prefeitura. E se você vê as imagens dos profissionais de segurança, da assistência social, eles ficaram parados assistindo toda essa cena. Não podem relar nas crianças, não podem tocar porque são crianças. Ficaram paradas, depois de 1 hora e pouco lá conversando, as crianças se acalmaram. Será que não tem interferência de fora? Alguém plantando na cabeça das crianças essa rebelião, essa depredação? É isso que as autoridades maringaenses acreditam. Estão, é claro, investigando para saber se está tendo interferência, apoio externo, porque isso não é normal. A gente vê uma situação dessa com crianças de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, com faca na mão, tá? Então, dentro de instantes, a gente